Paz e graça aos irmãos. O nosso Supremo Pastor se entregou na cruz do Calvário. E hoje nós estaremos celebrando, assim como Ele nos ordenou. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler o versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Como sempre fazemos no domingo de ceia, as nossas crianças continuarão conosco, pedir que os pais possam estar com elas, acompanhando, cuidando delas. Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós temos o texto projetado. Quero convidá-los a lermos esse texto. Vamos ler juntos? Vamos lá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela bênção de estarmos reunidos neste dia. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos pastores que o Senhor levanta para cuidar do seu rebanho. Te louvamos, ó Deus, pelo Supremo Pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cuida e pastoreia a sua igreja como ninguém e nenhum pastor consegue. Nós louvamos porque podemos encontrar nele descanso para as nossas almas, a paz que excede todo entendimento, o perdão para os nossos pecados, o renovo das forças para continuar servindo ao Senhor, até que o Senhor nos chame. Ó Deus, abençoa cada pastor, cada igreja, cada família. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa igreja, neste lugar, a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Que ela continue sendo bênção na vida dos seus pastores, na vida dos seus presbíteros, diáconos, líderes da Tua igreja, de modo geral. Te oramos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, você tem um texto aí falando um pouco sobre a origem do dia do pastor presbiteriano, que será comemorado depois de amanhã, na terça-feira, mas não pela terça, mas pela data 17 de dezembro. Em 17 de dezembro de 1865, foi ordenado ao ministério pastoral o reverendo José Manuel da Conceição. Ele era um ex-padre, convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo os erros que a Igreja Católica estava trilhando e defendendo, e Deus tocou no seu coração, ele mudou então, e mudou o seu coração. Ele faleceu em 1873, e usou toda a sua influência que tinha naquele Brasil imperial, Brasil Império. Ele usou a influência que ele tinha nas comunidades católicas para então pregar o Evangelho, Foi quase enterrado como um indigente, se não fosse o caso de alguém o reconhecer. E vivia de modo muito simples, este homem de Deus, José Manuel da Conceição. Ele dá nome a um dos nossos mais antigos seminários, lá em São Paulo, o seminário Reverendo José Manuel da Conceição, seminário presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. E ele foi ordenado no dia 17 de dezembro de 1865, foi o primeiro pastor nativo, o primeiro pastor brasileiro. Já existiam algumas denominações aqui no Brasil, mas ele foi o primeiro, não só pastor presbiteriano ordenado no Brasil, mas foi do meio evangélico, das denominações, ele foi o primeiro nativo a ser ordenado pastor. Ainda naquele contexto de Simonton, do ministério de Simonton, que chegou aqui em 1859. E Simonton participou do exame para ordenação deste servo de Deus. Efésios 4:11 vai nos dizer, conforme lemos, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e mestres. O pastorado é um dom de Deus. Existem vários dons mencionados na Bíblia, vários. E as listas, entendem os mais estudiosos, que as listas que tem na Bíblia sobre dons espirituais, elas não têm o propósito de serem exaustivas e finalizadas ali. E dentre os muitos e mais de 20 dons mencionados no Novo Testamento, consta então o dom daquele que é chamado para o ministério pastoral. Uns são chamados para serem mestres, recebem um dom de mestre de ensino. Outros são chamados para exercerem de modo especial a misericórdia. Outros são chamados, como a palavra de Deus fala aqui, foram chamados para serem profetas no meio da igreja. Outros para serem apóstolos, outros para serem evangelistas, e vários outros dons. E dentre eles, repito, o dom para o pastorado. O pastorado é vocação que não precisa de empurrão. Eu vou agora ficar repetindo isso até que Deus me leve. Repito, pastorado é vocação que não precisa de empurrão. Ah, pastor, tal ano não foi nenhum seminarista para o seminário. Sim, não sou eu, não é o conselho, não é a igreja que vai vocacionar. É quem? É Deus, através da ação do Espírito Santo. Pastorado é vocação que não precisa de empurrão. Um certo homem entendeu que foi chamado para o pastorado, entrou no gabinete, não foi comigo isso, mas conte-se a história, que ele entrou no gabinete pastoral e disse: pastor, eu tive um sonho, tive uma visão, e Deus está me mandando para o ministério pastoral. E o pastor disse: sim, mas o que é? O que é que foi esse sonho? Esse pastor, eu vi claramente 3 letras no céu. No meu sonho, na minha visão, abriram 3 letras lá no céu. Ele disse: sim, quais letras? Ele disse: V, P, B. Acho que eu estou trocando aqui alguma coisa. Eu vou tentar ver se eu lembro. Aí depois eu lembro, eu volto à história, para tentar lembrar a história, como é que ela terminou. Mas aí você guarda aí um pouquinho. Nesta vocação, há 2 termos na Bíblia. 2 termos na Bíblia que falam sobre o pastorado. Roê é um termo no hebraico que se refere ao pastor de ovelhas. E poimen, no grego, ela está mais direcionada ao pastoreio no Novo Testamento, ao pastoreio e cuidado de pessoas. No Antigo Testamento, Abel, se você abrir lá em Gênesis 4, versículo 2, a Bíblia vai dizer que Abel foi um pastor de ovelhas. Abel foi um pastor de ovelhas. Ou seja, uma das profissões mais antigas estava ali na vida de Abel. O pastor de ovelhas. E aí nós temos alguns cuidados básicos desse pastor com o rebanho. Alguns cuidados básicos. Um primeiro cuidado natural de prover alimento e água. Se você abrir lá no Salmo 23, o Salmo 23, o versículo 2, o Salmo 23, o versículo 2, ele vai nos dizer: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O pastor provê alimento e água para o rebanho. Mas o Salmo 23, no versículo 4, ele também vai falar algo precioso. No Salmo 23, o versículo 4, este mesmo salmista, o salmista Davi, que foi um pastor de ovelhas, ele vai nos dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão
como diz uma versão antiga, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O salmista está mostrando também a função do pastor de proteger as ovelhas. Dois cuidados básicos: prover alimento e água, mas também proteger as ovelhas do mau tempo, que poderia tirar a vida das ovelhas. Proteger as ovelhas, procurando dar abrigo a elas, proteger do tempo e também de animais ferozes. Se você abrir lá em 1 Samuel, capítulo 17, Samuel, capítulo 17, do versículo 34. 1 Samuel 17, de 34 a 36. Nada como ter uma esposa sábia e cuidadosa. Obrigado. Ah, foi a filha, tá certo. Está em família. Para socorrer o pastor, não é? Depois eu sei que alguém vai dizer, e parece que o alemão começou a pegar o pastor. E você já sabe quem é o alemão, não é? Não é Hitler, não. Mas de vez em quando dá esse branco. De vez em quando, rarissimamente. Seres humanos. Pastor não é anjo. 1 Samuel 17, 34 a 36. Nos diz a palavra: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso, se referindo a Golias, filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O pastor protege as ovelhas de inimigos vorazes, ferozes, que tentam destruir o rebanho. E é uma função do pastor. No Novo Testamento, esses dois cuidados básicos, eles permanecem também como função do pastor para com as suas ovelhas. E aí eu volto então à história. Eu estava pensando que tinha alguma coisa relacionada ao seminário. Não. Ele viu 3 letras no céu, e então tinha lá VPB. E aí o pastor perguntou, sim, mas o que é que isso tem a ver com vocação pastoral? Ele disse, vá pregar a Bíblia, pastor. Olha como Deus me chamou, como foi claro. Vá pregar a Bíblia. E aí o pastor encaminhou ele, a igreja encaminhou para o seminário, fazer curso teológico, tudo, e o irmão não estudava. As notas péssimas, tal. E o pastor então chamou ele de volta, depois de um tempo, e disse, irmão, você entendeu errado o chamado de Deus. Não, pastor, foi muito claro as letras. E o pastor disse, não, o problema não são as letras, é a interpretação das letras. Você entendeu? Vá pregar a Bíblia. Não, desse jeito não. Você não estuda, você não tira boas notas, você não está, de fato, pregando a palavra. E o que Deus estava tentando lhe dizer, VPB, era vá plantar batata. Não era pregar a Bíblia, é plantar batata. Que é honroso, é um trabalho também. Mas cada um de nós precisa entender a vocação de Deus. Não somos nós, como humanos, que vamos estar olhando para o outro, dizendo, você precisa ir para o seminário, você foi chamado para ser pastor. Nós podemos até imaginar que, mas se Deus não tocar de fato no coração, se Deus não chamar, você poderá estar confundindo as letras. Se você abrir em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo, numa epístola que é chamada de epístola pastoral, são as epístolas pastorais,
E Paulo então fala a este jovem pastor, este jovem líder na igreja, Timóteo, a quem Paulo também discipulou. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo nos mostra essas duas funções, de prover alimento espiritual para o rebanho e de proteger o rebanho. 1 Timóteo capítulo 4, repito, escrevendo a este jovem pastor Timóteo, no versículo 6, Paulo vai nos dizer: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo estava dizendo: Timóteo, você precisa expor estas coisas, e Paulo então fala o que ele precisava ensinar à igreja, e ele diz: olha, se você expuser estas coisas aos irmãos, à igreja, você vai ser um bom ministro de Cristo Jesus. Você estará alimentado, e por estar alimentado é que ele poderia alimentar a igreja, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo está consciente que Timóteo está sendo alimentado por essa palavra e seguindo essa palavra, bem diferente do que Paulo vai dizer no versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, rejeite estas fábulas profanas e de velhas caducas, pessoas que estavam no meio da igreja com fábulas, com ensinamentos errados, e aí então a palavra fala com fábulas profanas, e que elas não só eram do meio social, mas também que provinham de velhas caducas que queriam exercer pela idade a autoridade no meio da igreja, ensinando o que era errado. Paulo disse: não, alimente-se da boa doutrina, alimente-se com as palavras da fé e da boa doutrina, e então ensine isto que você tem aprendido, ensine isso. Exercite-se na piedade como um jovem pastor. No versículo 11, Paulo então vai dizer: ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina estas coisas. E aí no versículo 13, Paulo diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Paulo exorta a Timóteo que ele permanecesse na palavra e que ele ensinasse essa palavra à igreja. Que grande desafio. E Paulo vai terminar este capítulo, os versículos 15 e 16, dizendo: Timóteo, medita estas coisas, e nelas ser diligente, seja dedicado, seja firme, seja cuidadoso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E Paulo então termina alertando Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuide de você, Timóteo. Cuide de você e cuide da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a igreja, tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Tenha cuidado de você, porque você vai salvar você mesmo. Vai livrar-se, vai ser liberto dessas influências malignas. Tenha cuidado de ti mesmo, porque salvarás a ti mesmo. Mas tenha cuidado também da doutrina. Ensine a doutrina corretamente, ensine a palavra de Deus, aplique-se à leitura, ao estudo, ao ensino da palavra, porque você então também salvará aos seus ouvintes. A ideia é do pastor que está junto das ovelhas, é que está próximo às ovelhas. Como alguns então têm dito algumas vezes, pastor precisa ter cheiro de ovelha, exatamente porque caminha com elas. Na alegria, quando é convidado. Nem sempre o pastor é convidado para os churrascos da vida. Então, na alegria, quando é convidado. E quando é na tristeza, o pastor mesmo se convida na tristeza. Ele toma conhecimento que alguém adoeceu. Ele pergunta: está podendo receber visita? Ele toma conhecimento que alguém faleceu. Alguém vai fazer a cerimônia? Como é que estão as coisas aí? Ah, sim, vai. Ok, não, sem nenhum problema, estarei apenas com um apoio para estar ao seu lado. Na alegria, quando convidado. Na tristeza, ele mesmo se convida. Seja nos hospitais da vida, nos funerais e tantos outros momentos. Há uma promessa que Pedro registra
lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primeira Pedro 5,4, a palavra de Deus nos diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Olhem como a palavra diz. Logo que o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Esta coroa, ela não pode ser corrompida, ela não pode ser destruída, como as coroas que eram dadas aos grandes atletas que se destacavam nas Olimpíadas gregas. Será que nós damos o devido valor ao pastor? No Brasil, colônia, toda família queria ter um médico, um juiz e um padre. Toda família se sentia orgulhosa, porque tinha um médico, um juiz, um padre. Será que nós desejamos um pastor na família? Ou sonhamos e pensamos em outras coisas e achamos que há outras coisas mais gloriosas que os nossos filhos não deveriam seguir e não seguir ao ministério pastoral? O Senhor Jesus, ele é chamado de Supremo Pastor por Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Ele mesmo disse lá em João 10, versículo 11, o Senhor Jesus mesmo disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E é uma referência ao que o Antigo Testamento menciona, lá no Salmo 80, versículo 1. Se você voltar ao Salmo de número 80, versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. O Salmo de Asaf. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. O Senhor é o pastor de Israel. Deus é este supremo pastor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Oremos e cuidemos pelos pastorzinhos. Uma criança, e talvez você já tenha ouvido, ele chegou na porta aqui da igreja. O pastorzinho aí me deu o abraço, sempre, domingo após domingo. E aí ele chegou uma vez e ele disse assim: pastorzinho, você fica triste de eu lhe chamar de pastorzinho? Eu disse: não. Eu abracei ele, eu disse: não. Porque eu sou um pastorzinho, e o nosso pastorzão está lá em cima no nosso coração. Jesus é o nosso supremo pastor, eu disse para ele. Ele é o pastorzão, ele é o nosso supremo pastor, e nós somos os seus pastorzinhos. Oremos e cuidemos como igreja dos pastorzinhos. Eles podem ficar deprimidos. Eles podem ter burnout, como doença do trabalho. Eles podem ter famílias destruídas, há pastores com famílias destruídas. Há pastores adoecidos, física, emocional e até espiritualmente. Há pastores com desejos suicidas e outros até que já se suicidaram. Nós tivemos casos alarmantes, estatísticas alarmantes na pandemia. E há um texto escrito por uma pessoa, naquele contexto da pandemia: pastor, não nos deixe neste momento. Não nos deixe nesse momento. Alguns pastores norte-americanos estavam abandonando as igrejas, não estavam suportando a pressão daqueles tempos. Como alguém já disse, pastorear é fazer curativos nos feridos, enquanto você mesmo sangra. Isso é um lado também do pastorado, que nem sempre, por uma visão florida e romântica do ministério pastoral, nem sempre isso é visto e contemplado.
Pastorear é fazer feridas, é fazer curativos nos feridos, enquanto você mesmo sangra. Há igrejas e famílias tóxicas que só pioram a situação do pastor e da família dele. Há igrejas e famílias tóxicas que só pioram a situação do pastor e da sua família. A IPE, esta igreja, antes de nós chegarmos aqui, ela se propôs a ser uma igreja terapêutica e amiga, que faz discípulos de Cristo. Eu nunca esqueci quando vi esta declaração. A IPE, ela deseja ser uma igreja terapêutica e amiga, que faz discípulos de Cristo, e nós louvamos a Deus por isso. Alguém levantou uma séria e relevante questão. Quem cuida de quem cuida? Quem é que cuida dos pastores que cuidam de outras vidas? Nunca ache que você está fazendo demais por quem, entendendo a vocação do Espírito Santo, lembre-se de Efésios 4:11, dedicou e dedica a vida a pastorear uma pequena parte do grande rebanho do Supremo Pastor. A Ele, Jesus, seja toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe. Nós louvamos a Deus por esta igreja, através dos membros, dos ministérios, conselho, junta diaconal, grupos de oração nos lares, pequenos grupos, através da vida da igreja. Nós, pastores e as nossas famílias, somos pastoreados pela igreja. E esse cuidado revigora o nosso coração. Esse cuidado, esse zelo, nós não somos perfeitos, assim como a igreja também não é perfeita. Este zelo só nos faz pensar, Senhor, Tu estás cuidando dos nossos corações através da Tua igreja. E que o Senhor renove as nossas forças, para que a gente continue amando a igreja que não é nossa, como pastores. A igreja, ela pertence ao Supremo Pastor, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é o cabeça da igreja, Ele que manda na igreja. Não é o conselho, não são presbíteros, não são pastores, não são diáconos, não. Quem manda na igreja é o cabeça da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Supremo Pastor e Ele nos deixou o melhor e maior e grandioso de todos os exemplos para a nossa vida de pastoreio e cuidado com o rebanho. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós louvamos pela bênção do Supremo Pastor, o Teu Filho, que viveu, morreu e se entregou para cuidar das nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados como pastores e igrejas, quando não fazemos a Tua vontade. Quando acertarmos, Senhor, que Tu nos dês a graça de reconhecermos que é a Tua graça sobre as nossas vidas, nos fortalecendo para andarmos segundo o Teu coração e segundo a Tua vontade. E nos fortalece para que, como pastores e igrejas, possamos caminhar assim, Senhor, agradando ao coração do Senhor, fazendo a Tua vontade, sendo bênção na vida uns dos outros, pastores que abençoam igrejas, igrejas que abençoam pastores e as suas famílias. E desta forma, Senhor, como corpo de Cristo, do Supremo Pastor, daquele que é o cabeça, Senhor, noivo da igreja. Ó Deus, que nós possamos caminhar, exaltando e glorificando o Teu nome. Nós oramos agradecidos pelo Teu grande amor, por Tuas misericórdias, e pedimos a Tua bênção sobre aqueles que neste momento enfrentam momentos tão difíceis, sobre famílias de pastores que estão enlutadas neste momento, deprimidas, passando, Senhor, por traumas, problemas, dificuldades, que o Senhor possa restaurar-lhes a graça de servirem no pastorado. Nós Te oramos, agradecidos por esta igreja,
pela bênção que ela tem sido nas nossas vidas como pastores e nas nossas famílias. E que o Senhor nos ajude a sermos mais e mais bênçãos na vida, Senhor, desta igreja e de outras, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que oramos assim no nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. Amém.